Ok, pessoal, então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer então a instalação do Moodle, né, aqui no nosso ambiente web, mas conforme vocês devem se lembrar, aqui, veja que esse aqui a gente criou no ambiente local, que antes de a gente poder instalar aqui, a gente teve que criar aqui o banco de dados. Então a gente veio aqui no phpMyAdmin, tá, e criou o banco de dados, certo? Veja que é no caso nosso foi o Informaticon, a gente criou este banco de dados para posteriormente então poder instalar. Se tu não criar o banco de dados, isso daqui então não vai funcionar, correto? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai criar o banco de dados. Onde é que eu crio o banco de dados em ambiente web? Bom, aí é uma questão que você vai ter que ver com o servidor. Ou seja, com o provedor, onde você tem o teu site hospedado, você vai ter que entrar em contato com o administrador da rede deles, enfim, entrar em contato com o servidor, com o provedor e dizer, olha, eu preciso criar um banco de dados, tá certo? E para que eu possa estar instalando o Moodle. O que faz? Existem provedores, existem hospedeiros, né, em que eles te liberam um software com senha para tu poder administrar você mesmo o banco de dados. Eu já tive o site da Informaticon em locais em que eu tinha que entrar em contato, pedir para eles criar um banco, daí pedir uma senha, aí eles faziam esse procedimento e me repassavam, então, como fazer para criar o banco, ou só me passavam os links do banco, tá ok? Então, no caso aqui, no meu caso, hoje em dia a maioria dos sites tem, é o seguinte, eu tenho então aqui o site da Informaticon, certo? Em que a gente acessou via FTP. Você lembra que eu já mostrei antes, eu acessei via FTP. Isto é disponibilizado pelo site, né? E eu pago uma taxa mensal para eles. E para mim acessar os recursos dele, tem uma ferramenta chamada cPanel, que muitos servidores disponibilizam essa ferramenta para que o próprio usuário então consiga administrar os arquivos, os diretórios, usuários, e-mails, enfim, tá certo? Então, o ideal para quem trabalha então com sites, para quem for disponibilizar um site ou fazer manutenção de e-mails, por exemplo, é usar um servidor que possua esses recursos. Então, eu vou entrar aqui então com o meu usuário e com a minha senha. Isso, olha aqui, ó, pronto. Agora acabei de entrar no cPanel, que é uma ferramenta, certo, para administração, então, aqui do meu serviço, do meu domínio, tá certo? Então eu consigo então aqui alterar senha, visualizar links, redirecionar, tem ferramentas de spam, contas de e-mail, então eu consigo administrar contas de e-mail, certo? Arquivos, gerenciar os arquivos, discos virtuais, FTP, logs, estatística, proteger diretórios, bloquear. Então, enfim, ele tem muitos recursos bem interessantes. E, tchan, 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 tenho aqui o meu banco de dados, então, onde eu tenho aqui banco de dados, tenho assistente MySQL, tenho PHP MyAdmin, tenho MySQL, certo? Tem bancos de dados aqui, enfim. Então, com essas ferramentas aqui, é que eu vou administrar os meus bancos de dados. Veja que eu tenho aqui PHP, tem um monte de ferramentas aqui que eles disponibilizam, tá ok? Então, através dessas ferramentas de banco de dados, eu vou estar criando o banco de dados da mesma forma, mais ou menos como eu fiz aqui, aqui com o PHP MyAdmin, tá certo? Então, isso aqui, pessoal, eu estou fazendo com o cPanel, que é o administrador do meu servidor, certo? É a ferramenta então para manutenção do meu servidor aqui, da minha conta no caso, e vocês então vão ter que se certificarem com o servidor para ver como fazer para proceder isso daqui. Veja que eu estou usando 5 bancos de dados de 6, tenho apenas ainda um banco de dados que eu posso estar utilizando, tá certo? Então, vamos lá. E falando um pouquinho mais da ferramenta aqui, veja que eu tenho aqui informações completas, né, dele. Então, todas as informações aqui notícias, alerta de cotas, ou seja, tem um e-mail que está com as cotas para vencer. Então, qual que é o meu diretório,
o último login, certo? Banda utilizada no mês. Então, assim, todas as informações aqui necessárias, tá ok? Então, vamos lá. Listas de e-mail. Então, agora vamos começar a criar o nosso banco de dados, que é esse o objetivo deste curso, né? Senão daqui a pouco começo a falar de outras coisas aí. Tá certo? Onde é que eu tô aqui? Deixa, o que deu aqui, gente? Pera aí. Moodle. Tá, esse aqui é a instalação do Moodle, tá certo? Esse aqui é o... Não tá abrindo. Deixa eu vou fechar aqui esse Smart FTP aqui. Deixa eu cancelar aqui minha... Deixa eu fechar aqui, exit. Sim, beleza, fechei ele aqui. Vou fechar inclusive esse aqui também. Vou fechar esse aqui também, tá certo? Vou ficar só com esse daqui, tá ok. Então é o seguinte, pessoal, com uma ferramenta que nem essa, eu posso então criar. Vocês vão ver, provavelmente a maioria de vocês poderão criar ou fazer manutenção do banco com essa ferramenta. Então vocês vão ter que entrar em contato com o servidor para verificar, senão eles mesmos fazem isso para vocês. O objetivo aqui agora é criar o meu banco de dados. Eu vou clicar então aqui em MySQL e aqui então vou criar então o meu banco de dados, certo? Então aqui eu tenho aqui a parte de manutenção do banco de dados. Aqui você permite então você armazenar informações de maneira fácil, acessar o banco de dados. Muito bem, então vamos lá. Vamos criar um banco de dados para esta aplicação. Então vamos botar o que? O banco de dados vai se chamar então, sei lá, videoaula. Vou dar o nome de videoaula, certo? Então videoaulas vai ser o meu banco de dados, tá certo? Banco de dados e aqui videoaulas, porque na verdade esse banco eu estou criando por causa das minhas videoaulas, certo? Então certo, então videoaulas é o nome do meu banco de dados, ok? Então agora eu vou clicar nesse botão aqui, criar banco de dados, cliquei aqui, ó, banco de dados criado. Então eu já tenho mais um banco de dados aqui já gerado, tá certo? Então tenho aqui, ó, informa underline videoaulas, então é o nome do meu banco. Informa porque ele pega sempre o meu diretório default, que é informa. Então poderia verificar, poderia reparar, tá certo? Então eu tenho aqui o meu videoaulas, né, ocupando 0 aqui. O tamanho dele está 0. Então eu vou adicionar um usuário para administrar este banco, tá ok? Então vou colocar aqui usuário vai se chamar então videoaulas, tá? Opa, ficou muito grande demais, são 7 caracteres. Então dá o nome aqui de Neri aula, também não deu. Então eu vou dar o nome aqui de usuário vai ser então Nerizon, certo? E a senha eu vou botar aqui ó, aulas Neri. Pronto, a senha é aulas Neri. Então a senha é aulas Neri. Até eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal, dali a pouco eu vou me perder. Então deixa eu anotar aqui. Então o banco vai se chamar então informa videoaulas. O usuário é Nerizon, certo? E a senha é aulas Neri, porque senão depois tu não consegue mais, se tu não souber isso aqui, depois tu não consegue fazer nada, né, dessa tua senha aqui e tudo mais. Então tá criado aqui, vamos botar aqui criar usuário. Muito bem, usuário Nerizon com senha aulas Neri foi criado aqui perfeitamente. Beleza, então agora a única coisa que eu vou fazer aqui embaixo é dizer o seguinte: eu vou dizer que eu vou adicionar usuário então Nerizon, certo? Usuário Nerizon vai administrar o banco videoaulas, adicionar, pronto. Bom, e aqui veio aqui, então isso aqui eu vou estar explicando para vocês então na próxima videoaula, certo? Então um abraço, até mais, tchau.